Salve turma, tudo certo? Vou estar aqui agora, tá? Fazendo a minha gravação do meu RAD de genética. Eu acabei de terminar a matéria, no caso terminei a matéria ontem. E agora eu vou fazer o RAD aqui puxando do que eu sei. Eu tenho só um roteiro aqui com um tópico aqui na minha frente. E é isso. Então nessa vez não vai ter flashcard, vai ser tudo escrito na hora aqui. Fechou? Então vamos lá, deixa eu abrir o caderno aqui só. Vamos embora. Compartilhar, deixar assim. Aí, ó, filé. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, a gente tem que entender sobre os fundamentos da genética, tá? A coisa mais importante, eu diria que para entender a respeito disso, é você saber o que é o dogma central da biologia. O que diz o dogma central da biologia? O dogma central ele vai basicamente falar que o DNA ele vai virar RNA e vai virar proteína. É isso aqui que diz esse dogma central. E por que é tão importante? Porque a gente vai estudar justamente a relação entre o DNA com a proteína, porque são as proteínas que vão dizer as nossas características, tá? Então, a parte mais importante justamente é você saber disso, é um pré-requisito, tá? Outro pré-requisito, além disso, tá em respeito à biologia molecular. Só que eu acabei de gravar uma aula revisando biologia molecular. Então, assim, a respeito disso, eu acho que não tem problema, está tranquilo, fechou? Então, eu vou mandar bala aqui. Vamos lá, o que é um gene? Um gene, ele é basicamente a parte codificante de um genoma, né? Então, é a parte codificante do genoma. E o que é genoma? Eu vou escrever parte codificante só, tá? E o que é genoma? Genoma, ele se refere a o conjunto de informações de uma espécie. Então, por exemplo, deixa eu só terminar aqui. Conjunto de informações da espécie. Então, por exemplo, se você tem um cachorro, né? Imagina que isso aqui é um cachorro. Dá pra ver que eu não sei desenhar. Imagina isso aqui é um cachorro, tá? Esse cachorro ele vai ter o genoma dele. E o genoma dele ele carrega todas as informações que aquele ser ali vai ter para ser um cachorro. Então, por exemplo, sei lá, ele tem 38 pares de cromossomos. Eu não sei quantos que são, né? Mas 38 pares foi demais. Tem, sei lá, 30 pares de cromossomos, por exemplo. Eu não sei, não faço ideia quantos que são. Mas esses 30 pares, eles vão dizer a respeito do cachorro. Qual que é a diferença? O ser humano, por exemplo, desenhar aqui o ser humano em si. A gente tem 23 pares. Ou seja, a gente tem 23 duplas de cromossomos. Isso aqui diz respeito ao nosso genoma, tá? Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem que saber a respeito disso. Outra coisa importante é genótipo. O que é o genótipo? O genótipo ele é basicamente o genoma, porém, de cada indivíduo. Já vou explicar. Vou colocar entre aspas, né? Porque não está com rigor científico. Isso aqui nada tem rigor científico, na verdade. Isso aqui é o que eu estou escrevendo do que eu aprendi, porque eu vou fazer nem, não preciso de um aprofundamento tão grande. Mas basicamente o genoma, ele é o genótipo, ele é o genoma de cada indivíduo. Então imagina, por exemplo, o genoma, isso aqui, imagina que isso aqui seja um genoma, né? O genoma da população humana, da espécie humana, fala, por exemplo, que eu tenho que ter um olho, fala, por exemplo, que eu tenho que ter cabelo, enfim, fala tudo isso. O meu genótipo, ele vai falar o quê? Que eu tenho que ter olho, e que meu olho vai ser verde, por exemplo. Que eu tenho que ter cabelo, e que meu cabelo vai ser liso, por exemplo. Então, basicamente, essa é a diferença. O genótipo, ele é o genoma, né? Porém, com todas as variações que cada indivíduo tem, tá? E além do genótipo, a gente tem o fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo, ele é a expressão do genótipo. Como assim expressão do genótipo? Ele é basicamente o processo
na qual as informações do genótipo elas são expressas. Lembra que eu falei desse dogma central? Isso aqui também pode ser chamado de quê? Expressão gênica. Quando a gente fala de expressar um gene, a gente fala de esse gene, ele dá fim, basicamente, ele desembocar na função dele. Então, se eu tenho um gene para a cor do olho, né, eu vou ter, por exemplo, a expressão gênica desse gene e depois eu vou ter a cor do meu olho de acordo com o que ele fala. Então, o fenótipo ele está relacionado à materialização do genótipo. Isso pode ser visível e pode ser não visível. Eu posso ter, por exemplo, no meu fenótipo, o meu tipo sanguíneo e você não consegue ver isso a olho nu assim fácil, tá? Então não necessariamente o fenótipo ele é facilmente visível, ele é simplesmente a expressão de alguma característica, de algum caractere que eu vou ter no meu DNA, no meu material genético, no meu genótipo, por exemplo. Então, eu tenho um exemplo aqui que é muito bom. O intolerante à lactose. O que significa isso? Vamos primeiro fazer as distinções. O genoma, né? O genoma da espécie humana, ele fala o quê? Teremos lactase. Lactase é a enzima que faz a quebra do genoma, né? Que faz a quebra da lactose no nosso organismo. Porém, o genótipo da pessoa intolerante vai falar o quê? Rapaz, não sei se teremos lactase. Por quê? Porque ela pode vir com algum defeito de genótipo já, devido a alguma mutação que pode ocorrer na formação desse indivíduo, qualquer coisa do tipo. Então, o fenótipo vai ser o quê? Sem lactose. Ou seja, lactase no caso, né? Ou seja, intolerância. A intolerância à lactose, ela ocorre quando você não tem de forma como deveria ser a produção, né, ou o funcionamento da lactase. A lactase é uma enzima que ela vai quebrar a lactose no seu organismo. Quando você tem um mau funcionamento nela, você basicamente não vai quebrar a lactose e vai ficar um monte de açúcar no fundo da sua barriga ali, por isso você tem um monte de diarreia. Porque a pressão osmótica para a água ir para aquele local ele vai ser muito grande, que lembra que a água vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, por isso que você tem diarreia aí quando você toma coisas que tem lactose, se você for intolerante, tá? Então foi. Isso aqui são os conceitos principais aí. Inclusive coloquei um exemplo aqui que eu achei muito legal, tá? Além disso, a gente tem que entender outra coisa. O conceito de locus gênico. O que é locus gênico? O locus gênico, ele diz respeito ao quê? O que é locus? O que você acha que é locus? Locus é local. Então é o quê? É o local do gene no cromossomo. E aí eu vou te dar um exemplo agora, tá? Imagina que você tem esse cromossomo aqui, por exemplo. E esse cromossomo aqui, ele vai ter um gene que vai dizer respeito à cor do seu olho, por exemplo, tá? Esse gene vermelho aqui, ele vai falar que seu olho vai ter a cor verde. Como que funciona o corpo humano? Eu não falei que a gente tem 23 pares? A gente vai ter outro cromossomo aqui igual, que também vai ter um outro gene aqui, falando gene por enquanto, tá? Mas isso aqui é um alelo. E esse cara aqui vai falar não. Vou colocar verde, não, vou colocar preto. Não, vai ser marrom. E aí, o que vai ser? É isso que a genética estuda. Basicamente é isso que a genética estuda, tá? E esses cromossomos aqui, eles são o que então? Esses cromossomos, eles são homólogos. O que significa homólogos? Homo é mesmo, né? E logos significa o quê? Sentido. E são cromossomos que falam sobre a mesma coisa. A gente tem 23 pares de cromossomos, sendo que cada par fala sobre a mesma coisa. É isso que você precisa saber. Não é difícil, tá? Enfim. E o que isso tem a ver com o locus gênico que eu estava falando, né? Basicamente, os cromossomos homólogos, eles vão ter as informações para aquela característica no mesmo locus gênico. Você pode ver aqui que está alinhado? É basicamente isso.
tá? Então, as informações para a mesma característica vão estar aqui, ó, na mesma área do cromossomo. Claro que é a área correspondente de um a outro, né? Então, é basicamente isso. Outra distinção que eu já vou fazer aqui é o seguinte: alelo. O que é alelo? Alelo é basicamente a variação de cada gene. Como assim a variação de cada gene? Enquanto aqui eu posso ter uma informação que diz marrom, a outra que diz verde. Significa que eu tenho o quê? Um alelo que vai falar marrom, certo? Eu vou ter um alelo que vai falar verde. Então isso que é um alelo. É basicamente o que vai dizer respeito àquela característica daquele gene, tá? É a variação que pode se ter dentro do organismo. E aí você já com certeza já ouviu, alelo recessivo, alelo dominante, a gente vai falar, tá? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, a gente vai ter esses cromossomos homólogos. E os cromossomos homólogos, eles têm alelos, né, de diferentes características no mesmo locus gênico que o outro. Então era isso que você precisava saber, tá? Imagina então, vou dar um exemplo, tá? Que eu tenho aqui o cromossomo 20, por exemplo. O par de cromossomos número 20. Eles são cromossomos homólogos e, acima de tudo, eles vão dizer respeito, então, ao que? A mesma característica. Digamos que eles dizem respeito a o tamanho da orelha. Esse cara aqui, ele pode ser dominante sobre esse. O que significa isso? Significa que se esse cara falar que a orelha é grande e esse cara aqui falar que a orelha é pequena, quem prevalece? Quem é dominante sobre o outro. E aí vai do que a questão de falar. A questão vai de falar, não, esse cara aqui, ele é dominante. Ou seja, ele que vai dominar em cima dele. Então, se tiver os dois, quem domina é ele. Se tiver só ele, é ele que domina. Se não tiver ele, aí então esse aqui se expressa. Você já tem toda a carga que você precisa para poder saber a respeito de alelos recessivos e alelos dominantes, tá? Mas antes de a gente entrar nisso, só mais um conceito. Quando você fala que o alelo é dominante, a gente usa uma outra nomenclatura. A gente pode usar a nomenclatura dominante, claro, porém a gente tem duas possibilidades, tá? Deixa eu tirar isso aqui. A gente tem a possibilidade dele estar sozinho ou dele estar acompanhado. Vocês já vão ver onde que eu vou chegar. Certo? Se ele estiver sozinho, eu vou ter o quê? Dominante e dominante. Se ele estiver acompanhado, eu vou ter o quê? Dominante e outra coisa. E qual que é o nome que a gente dá a outra coisa? Recessivo. E a gente sempre faz de letra minúscula. Tá? Então a gente vai ter o dominante e o recessivo. Nesses dois casos, a gente tem a dominância dele. Por quê? O recessivo, que seria o que depende do outro, né, é o que é dominado, ele só vai se expressar quando ele estiver sozinho. Se ele não estiver sozinho, ele não se expressa. E quando ele estiver sozinho, ele vai estar como? Desinho, desinho. Tá? Então, esse aqui que você precisa saber. Outra última coisa, a gente tem dois tipos de genes, né? Tem os genes homozigotos e tem os genes heterozigotos. Os homozigotos, eles são chamados de quê? É basicamente os que têm a mesma informação em sentido de dominância. Então eles vão ser dominante-dominante ou recessivo-recessivo. Enquanto os heterozigotos vai ser o quê? Dominante e recessivo. Tá? Então isso aqui que é a visão geral básica a respeito disso aqui até agora. Tá? Então continuemos aqui. Então a gente tem outra coisa, dois tipos de cromossomos. A gente tem os cromossomos que a gente chama de autossômicos e
os sexuais. Os autossômicos, eles são basicamente todos menos os sexuais. Então a gente vai ter 23 pares, todos de tamanho igual. E no final a gente vai ter um par maior e um par menor. Esse aqui é o par sexual, sempre, tá? A não ser, né, que seja um ser feminino, né? Seja uma mulher, isso aí eu vou falar mais à frente, que aí vai ter os dois do mesmo tamanho, mas sempre vai estar destacado, tá? Geralmente o sexual ele é destacado como o 23º par mesmo, é o último. E aí a gente pode ter dois tipos, a gente pode ter XY e pode ter XX. O que é X e o que é Y? São cromossomos, só que o X é maior e o Y é menor. Basicamente é isso. O XY ele vai ser homem e o XX vai ser mulher, tá bom? Então, pegamos essa parte. Autossômicos são quantos pares, então? O total são 23. Eu falei que eu tenho um par sexual, né? Todo mundo tem apenas um par sexual. De novo, tenho que fazer isso aqui. Todo mundo tem um par sexual só. Então, se eu tenho 23 ao todo, eu vou ter um par que é sexual. E eu vou ter quantos pares autossômicos? 22 pares, tá? E esses 22 pares aqui que vão dizer a respeito de todas as características que não sejam sexuais. Correto? Então, é isso aí. Vamos continuar. Então, como eu falei, a gente tem um alelo dominante e tem um alelo recessivo. Qual que é a diferença dos dois? Se tiver dominante, ele se expressa. Então, se tem dominante, ele sempre se expressa. Já o recessivo, qual que é a diferença? Ele só vai se expressar quando estiver sozinho. Ou seja, na ausência do dominante. Tá bom? Isso aqui é muito importante de saber. Ou seja, é basicamente isso. Agora, outro ramo é a epigenética. O que significa epigenética? A epigenética, ela vai basicamente dizer respeito, né, a como que o ambiente altera o genótipo. Por que genótipo? Por que não genoma? Porque você lembra que o genoma ele é basicamente o da espécie inteira, enquanto o genótipo ele é o próprio do indivíduo. Então, por exemplo, imagina que você está na praia e aí você tem sua célula aqui, tá? E aí dentro da sua célula você tem o seu DNA aqui. Quando você está lá na praia tomando muito sol, você vai ter muito raio vindo para cá. Deixa eu fazer esses raios violetas, até porque é radiação ultravioleta, né? Você vai ter muito raio chegando aqui na sua pele. E dentro, junto com esses raios, você tem a radiação gama. A radiação gama ela é uma radiação de altíssima frequência, é a radiação com mais alta frequência. Isso significa o quê? Que ela tem um comprimento de onda muito baixo. Isso aqui é questão de ondulatória, isso aqui não tem como explicar agora, tá? Ou seja, ela consegue penetrar muito fácil nos tecidos humanos, inclusive chegar no seu DNA. E por ela ter uma alta frequência, ela carrega muita energia. Chegando no seu DNA, ela faz o quê? Ela destroça o seu DNA, tá? Então ela faz muitas mutações aqui. Isso é um exemplo perfeito de epigenética. Então, é um exemplo perfeito de como que o ambiente ele pode alterar o código genético do ser humano, tá bom? Certo, pessoal, voltei aqui. Agora, vamos falar a respeito do quê? A respeito da lei de Mendel, tá? Quem que era Mendel? Mendel, ele era tipo um monge, tá? E ele ficava muito tempo lá no mosteiro, enfim, no lugar onde ele era monge. Eu não sei se era monge budista, o que era. Mas, basicamente, ele tinha muito tempo livre, tá? E ele gostava muito de jardins. E um dia ele resolveu pegar Ele resolveu pegar uma ervilha amarela, tá? E uma ervilha verde. E ele falou, eu vou cruzar essas duas ervilhas. Só que tem uma coisa importante que você tem que saber aqui. Essas ervilhas, elas eram puras. O que significa uma ervilha pura? Homozigótica, tá? Então, você lembra, ela vai ser só azão, azinho, azão, azão. Então, essa aqui pode ser azão, azão, e essa aqui só azinho, azinho. Ou pode ser azinho, azinho, e essa aqui só azão, azão, tá? Ou seja, ele pegou essas duas aí e ele começou a cruzar elas. Quando ele cruzou essas duas aqui, ele obteve 4 ervilhas novas.
E adivinha, todas as 4 eram amarelas, tá? E isso fez ele coçar a cabeça. Ele falou, caramba, mas como assim? O que aconteceu? Nossa, o que aconteceu com o verde? Se eu tinha ervilha verde também. Porque ele pensava que o que aconteceria? Nasceriam 2 amarelas e 2 verdes, né? Mas não, nasceram 4 amarelas. Ele falou, não quer saber, eu vou tentar de novo. E aí ele pegou 2 filhas aqui, ó, da geração filha, né? A gente chama essa geração aqui de geração parental. Essa geração de F1, ou seja, das primeiras filhas. E ele cruzou isso aqui de novo. E aí, cara, isso aqui foi bizarro, tá? Ele teve um resultado que ele não esperava. Basicamente, qual foi o resultado? Ele teve 3 amarelas e uma verde. E eu te pergunto, calma aí, deixa eu mudar aqui. Perdão, turma, que minha namorada me ligou aqui, eu fui atender também. Então a gente vai ter aqui o quê? Uma característica muito interessante, né? Como que pode você ter um pai e uma mãe, né? Pai e mãe, que um é amarelo, o outro é verde, e aí você, como filhos, você tem só amarelo, e depois entre os filhos você faz um incesto ali e nasce um verde. De onde que veio esse verde? Certo? Basicamente, depois de muito pensar, o que Mendel concluiu? Ele concluiu que a única coisa que poderia explicar isso é que cada característica tinha dois fatores ligados a isso, tá? Então, essa aqui tinha 2 fatores, essa aqui tinha 2 fatores. E de alguma forma, algum desses fatores mandava no outro. Então, o cara ele era simplesmente um gênio, né? E ele descobriu isso, tá? Então, ele descobriu toda a genética, basicamente. Por isso que ele é chamado pai da genética. Então, ele falou que, olha, como eu tive apenas amarelas saindo desse cruzamento, eu vou chamar esse cara aqui de dominante. E ele colocou letra maiúscula. E esse cara aqui, eu vou chamar de recessivo. Por quê? Porque ele foi dominado, né? Como se fosse isso. E aí, qual que é a explicação para isso? É basicamente essa tabela aqui, ó. Tá? Você concorda comigo que esse cara aqui, qual que é o significado dessa tabela? Esse cara aqui, quando ele for fazer gameta, ele tem 2 opções, ou ele manda esse asão, ou ele manda esse asão. E esse cara aqui, quando for fazer o gameta, ele tem 2 opções, ou ele manda esse azinho, ou ele manda esse azinho. E é a mesma coisa que acontece nessa tabela aqui, tá? Então a gente vai fazer o cruzamento. Vai ser asão azinho, asão azinho, asão azinho e asão azinho. Ou seja, essa ervilha aqui é asão azinho, essa ervilha aqui é asão azinho, essa é asão azinho e essa é asão azinho. O que você tem de resposta com isso aqui, basicamente? Que esse asão, ele vai mandar no azinho. Porque mesmo com a presença do azinho, o único que se manifestou foi quem? O asão. Ela não ficou um intermediário entre verde e amarelo. Ela não ficou verde e amarelo, né, pintada, listrada. Ela simplesmente ignorou o menorzinho aqui, né, e ficou amarelo. Então é isso que ele vai usar. Ele vai falar, caramba, então descobri uma coisa. E aí quando ele fez o cruzamento dessas duas, a mesma coisa. Concorda que essa aqui, ela tem 2 opções de gametas, ou ela manda esse asão, ou ela manda esse azinho. E essa aqui, ou ela manda esse asão, ou ela manda esse azinho. A gente faz a mesma tabela, tá? Então, asão, azinho, asão, azinho. Mesma coisa. Faz cruzamento. Asão, 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 azinho, asão, azinho, azinho, azinho. O que a gente tem aqui agora? A gente tem um que ele é completamente dominante, ele é homozigoto. O outro que ele é híbrido, concorda comigo que ele é híbrido? Por quê? Porque ele tem um dominante e um recessivo. Esse a gente vai chamar de heterozigoto, lembra? E a gente tem um completamente recessivo, que também é homozigoto. E a gente vai simplesmente jogar isso aqui agora. Então, asão, 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 azinho, asão, azinho e azinho, azinho.
Mendel tinha descoberto a genética aqui, basicamente, né? Esse cara aqui, ele é o quê? Ele é completamente dominante. Esses dois aqui, eles são o quê? Dominantes. Porém, eles são heterozigotos. E esse cara aqui é o quê? Ele é completamente recessivo. O que isso diz? Isso significa que o azinho, ele só vai se manifestar quando não tiver azão. Porque você pode ver que o azinho, quando tinha azão, ele não se manifestou em nenhum desses 7 casos aqui. E ele só se manifestou quando ele estava sozinho. Isso significa o quê? Que a presença do azão domina a característica em relação ao azinho. Então, se tiver azão, o azão vai se manifestar. Isso significa que ele é o quê? Dominante. Então, pronto, você matou essa questão de dominante. Agora, você pode tirar algumas conclusões. Se eu te pergunto qual que é a proporção fenotípica disso aqui, você me pergunta como assim, né? A proporção fenotípica, você lembra que era fenótipo? Era de aparência, né? Era o que é expresso, na verdade, não aparência, o que é expresso. O que é expresso aqui? Você concorda comigo que é 1 verde e 3 amarelos? Então, qual que é a proporção fenotípica disso aqui? É 3:1. Eu tenho 3 amarelos para cada 1 verde. Aí te pergunto, qual que é a proporção genotípica disso aqui? Genótipo era o quê? Era relacionado a justamente o código, né? Os genes, os alelos. Então eu tenho um completamente dominante para 2 heterozigotos para um completamente recessivo. Então é 1:2:1. Certo? Basicamente é isso aqui, viu? Basicamente isso aqui que você precisava saber. Essa aqui é a relação. Então isso aqui é a primeira lei de Mendel explicada e morta em pedra. Morta que eu quero dizer que a gente matou, né? A gente matou a primeira lei de Mendel. Além disso, a gente tem casos e onde a gente tem ausência de dominância. Isso aqui é chamado de uma situação não mendeliana, porque não vai seguir essa lógica aqui de cima. Dá um exemplo. Imagina a cor da sua pele. Não, a cor da pele não é um exemplo bom, eu acho. Imagina, na verdade, uma vaca. Também não. Cara, eu vou ter que dar o exemplo padrão, que é o exemplo da flor também. Você pode ver que a maior parte disso aqui foi feito por meio de experimentos com botânica, né? Tem muita relação, porque é mais fácil de você controlar a questão de cromossomos, enfim, código genético. Então, a ausência de dominância, primeiro, deixa eu reestruturar o pensamento. Ela pode ser dividida em 2, tá? Ela pode ser uma dominância intermediária, ou seja, eu não vou ter um dominante definitivo, eu vou simplesmente ter um meio termo, ou eu posso ter uma dominância completa. No caso, é uma codominância, perdão. Ou seja, os dois vão dominar. Não vou ter um dominante sobre o outro. Eu vou ter 2 participando. Como que funciona a intermediária? Tá? Então, a dominância intermediária. Ela foi descoberta a partir de uma flor. Então, você tinha uma flor vermelha e você tinha uma flor branca. Porém, por algum motivo, quando você cruzou as duas, você teve uma flor rosa. Qual que é o sentido disso? Basicamente, alguns seres vivos eles têm um mecanismo diferente, né? Então eles têm, por exemplo, genes que eles não têm a relação de dominância ou recessivo. Eles são simplesmente vermelho, vermelho e branco, branco. Então eu vou ter VB aqui, VB aqui, VB aqui e VB aqui. O que significa isso? Que eu vou ter a mistura de vermelho com branco. Vou ter o rosa, certo? Aí eu te falo, e se eu pego os filhos desse povo aqui e eu cruzo? Então V e B, V e B. Eu vou ter o quê? VV.
VB, VB e BB. Ou seja, eu vou ter duas vermelhas, uma vermelha, duas rosas e uma branca. Isso aqui que é dominância intermediária. A gente vai dividir a dominância. A questão sempre vai falar se for intermediária, tá? Ela vai falar que existe a relação de dominância intermediária. E se for uma codominância? A gente vai ter o quê? A gente vai ter a presença de ambos. Um exemplo que isso acontece, sei lá, uma zebra, né? Você pode ver que a zebra é listrada, né? Mas um outro exemplo é da anemia, a anemia falciforme, tá? Então você pode ter a hemácia normal, chamada de N, ela falciforme ou ela com traços falciforme. Imagina que eu cruzo uma normal com a falciforme. Preciso desse embaixo. Imagina que eu vou juntar essas duas então, uma normal, tá? Com uma falciforme. Vou ter o quê? Normal falciforme, normal falciforme, normal falciforme, normal falciforme. O que significa isso aqui? Significa que eu tenho metade normal e metade falciforme. Eu tenho o quê? Traço falciforme. No caso, a anemia falciforme é uma anemia que a sua hemácia ela fica em formato de foice, assim, né? Isso, inclusive, é uma vantagem reprodutiva em países como a África, porque lá a malária é muito forte e a malária não consegue se instaurar em hemácias que elas têm, são falciformes, né? Então, se você tiver a anemia falciforme em si, você está lascado. Porém, se você tiver um traço falciforme, você tem menos chance de pegar malária. Você vai ter alguns prejuízos, só que o prejuízo de você não pegar malária é maior, porque o número de pessoas que morrem de malária é maior do que o número de pessoas que morrem de anemia falciforme, tá? É a mesma coisa, vou pegar os filhos desse povo aqui e eu vou cruzar, tá? Então, NF, NF. Imagina que eu tenho duas pessoas com traço falciforme. Então, eu tenho NN, NF, NF e FF. Eu vou ter o quê? Uma pessoa completamente normal, duas com traços e uma completamente falciforme, tá? Então, qual que é a proporção? Ambos os casos vocês podem ver isso aqui, certo? Qual que é a proporção fenotípica? Vai ser o quê? 1:2:1. Qual que é a proporção genotípica? 1:2:1, certo? Então é a mesma coisa. Acho que deu para matar essa questão, acho que deu para entender, né? Não é muito aprofundado geralmente, tá? É simplesmente, geralmente é assim mesmo que cai. Uma coisa que pode acontecer, em vez de ele colocar o V aqui, por exemplo, ele colocar o I e o V em cima, ou o I e o B em cima, tá? Mas basicamente é isso aí que está relacionado. Esse I é de falta de dominância que está relacionado, enfim. Fechou? Eu acho que deu para entender. Foi isso, pelo menos, que eu entendi da matéria, né? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando como que eu entendi a matéria em si. Beber uma água. Enfim. Vamos lá. Heredograma. Como que é um heredograma? O heredograma, basicamente, ele vai ser um gráfico familiar, tá? Então, eu estou fazendo um exemplo aqui. Isso aqui é o heredograma. O quadrado, ele representa o que? O pai. No caso, homem, na verdade, né? O quadrado representa homem. E o círculo representa mulher. Isso aqui representa um casamento, no caso, isso aqui representa os filhos, certo? É isso aí que precisa saber de heredograma. Heredograma eu vou pegar com questão mais pra frente, tá? Não vou fazer muita parte teórica de heredograma, não. Só que quem tá pintado... Rapaz... Quem tá pintado sempre vai ser quem tá com a doença, tá? Basicamente é isso. Então vamos lá. Cromossomos sexuais. Eu já tinha falado um pouco, só falar um pouco agora sobre as doenças, né, relacionadas a eles. A gente tem
algumas doenças ligadas ao cromossomo X. Então, doenças do cromossomo X, tá? Quais são elas? Daltonismo e hemofilia. Tá? Como que funciona isso? Imagina que eu tenho daltonismo aqui. E, como eu falei, está ligado ao cromossomo X. Você lembra que a mulher é XX, né? E que o homem é XY. O que está relacionado? Qual que é o sentido? O que uma coisa tem a ver com a outra? Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui. Não, vou ter não. Ah, vou desenhar mesmo, deixa quieto. Vou fazer desenhando que eu acho que fica mais fácil. Enfim, imagina que você é homem, tá? No caso aqui, você é mulher, que você é homem. E a gente sabe que tem essas duas doenças aqui ligadas justamente ao cromossomo X. E você também sabe que elas são recessivas, tá? Ou seja, só ocorrem quando elas estão sozinhas, quando não tem um dominante. No caso, o recessivo vai ser o quê? É o X doente, né? E o dominante vai ser o quê? É o X saudável. Concorda comigo? Porque se o recessivo é a doença, o dominante é o saudável. Então imagina a mulher. A mulher, se ela recebe um doente, ela vai ter X doente e ela vai ter X saudável. Significa o quê? Que ela nunca vai pegar, ela não vai ser daltônica. Porém, ela vai ser o quê? Portadora. Não doente. Tá? Agora o homem. O homem, ele tem uma chance apenas de não ter o daltonismo ou hemofilia. Ele tem uma chance, porque o outro é Y. Nesse caso, o cromossomo X aqui, se ele for o doente, você está obrigatoriamente doente. Não existe homem portador, existe homem doente apenas. Tá? Tanto para hemofilia quanto para o daltonismo. Ou seja, basicamente, o que está falando é justamente isso. Que o homem ele tem muito mais chance de ter tanto daltonismo quanto hemofilia, porque a gente só tem um cromossomo X. E pelo daltonismo e hemofilia serem doenças recessivas, elas só ocorrem quando a gente está quando só ele aparece, né, basicamente. Então só vai aparecer ele e significa o quê? Significa que o homem tem mais chance, porque pela mulher ter dois, ela tem menos chance de ter justamente essa doença, porque o outro ele pode ser saudável, tá? Então é isso aí que era importante saber a respeito disso. Pode cair em provas, mas é outra coisa. E tudo isso se mata com questão, tá? Basicamente tudo isso se mata com questão. Outra coisa, penetrância. Uma doença, ela pode ter uma característica dela ser justamente a penetrância, que é o quê? Que é a chance do gene se expressar. Então eu posso ter, por exemplo, o gene do daltonismo em mim, porém ele simplesmente não se expressar. Isso está relacionado a vários fatores, porém também está relacionado ao sexo. Algumas doenças, elas se expressam, elas têm penetrância, por exemplo, de 0% em mulheres e 100% em homens. No caso, não 100%, mas mais, né, que 0%. Quer um exemplo? Calvície. Não existe mulher calva, na verdade existe, né? Mas é muito raro, muito, muito raro, né? Então é próximo de 0% nas mulheres, enquanto nos homens, só você ter o gene, meu amigo, você tá lascado. Muitas vezes quase todo homem, na verdade, está fadado a ser calvo, né? Isso é uma coisa interessante. Vamos lá, agora um alelo letal. Um alelo letal, ele ocorre quando o quê? Quando a gente tem um alelo que ele é letal quando que ele é recessivo letal, né? Então, é letal quando em homozigose recessiva, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você simplesmente vem cá e aí os seus pais, eles têm a fecundação e aí eu te falo,
Se você nascer com Azinho, que é o totalmente recessivo, você morre. Ou você nem nasce. Porque você pode não nascer, você pode morrer logo que nasceu, ou você pode viver um pouquinho e morrer, tá? Isso que é um gene letal. Ele vai inviabilizar a sua vida. Então ele sempre vai ser recessivo, na maioria das vezes, na verdade. Ele também pode ser completamente dominante, né? Mas aí é mais raro. Mas se ele for recessivo, então, se você tiver esse gene em dupla, no caso em homozigose recessiva, você morre, tá? Isso aí que tem que saber. Agora, polialelia. A polialelia, ela basicamente se refere a mais de um alelo diferente para aquela mesma característica. Então, por exemplo, o olho. Eu posso ter o olho verde, eu posso ter o alelo do olho escuro, eu posso ter o alelo do olho preto, eu posso ter o alelo do olho azul, sei lá, estou inventando coisa, tá? Isso, como que isso é definido? Como que se define o que vai ser o quê? A gente tem uma relação de dominância um sobre outro, tá? Uma relação de dominância progressiva. Então, se eu te falo, por exemplo, eu tenho esses genes aqui, eles têm uma relação de dominância progressiva nesse sentido. Regressiva nesse caso, né? Significa o quê? Que esse cara aqui, ele manda em todos os outros. Esse cara aqui, ele manda nesses dois. E esse cara aqui, ele manda nesses dois. Então, por exemplo, imagina que eu tenho isso aqui. E aí eu te dou 3 cenários, tá? E eu te pergunto. Deixa eu só escrever aqui. Qual que vai sobrar, no caso, qual que vai dominar aqui? É o V, né? Seria o olho verde nesse caso. Porque a dominância do olho verde, ela é maior, né? Ele domina todos os outros que estão aqui. Aí eu te falo, qual que é a dominância desse cara aqui? É o E, porque o E, ele domina sobre o A. Tá vendo que a dominância está da esquerda para a direita? E agora, é o A. A única chance do A se expressar seria nesse caso aqui, homozigose recessivo, porque ele é o recessivo. Ele é o mais recessivo de todos, na verdade. Certo? Eu acho que deu para entender basicamente o mecanismo disso aqui. Né? Isso é muito usado naquela questão dos coelhos, né? Da pelagem de coelho, enfim, tudo isso. Vamos lá, grupo sanguíneo agora. Grupamentos sanguíneos. Certo. Eu vou ter alguns grupamentos sanguíneos. Você provavelmente já ouviu, eu sou, por exemplo, tipo A sanguíneo, tipo B sanguíneo, tipo AB sanguíneo, tipo O sanguíneo, que são todos possíveis, né? Isso diz respeito ao quê? A sua hemácia. Na sua hemácia, você vai ter algumas proteínas de membrana, tá? Então imagina, por exemplo, que eu te digo que essa proteína aqui, ela se refere ao tipo sanguíneo A. Se eu te digo que essa proteína aqui, ela te refere ao tipo sanguíneo B, tá? E eu te falo, eu tenho essa aqui, eu tenho essa aqui, eu tenho essa aqui, eu tenho essa aqui e eu tenho essa aqui. O que significa? Qual que é o meu tipo sanguíneo? Qual que você acha que é o meu tipo sanguíneo? AB. Por quê? Porque eu tenho ambas as proteínas. Agora, se eu tiro essas duas aqui, qual é o meu tipo sanguíneo? A, porque eu só tenho proteína do tipo A. Agora, se eu tiro todas as proteínas, qual é o meu tipo sanguíneo? O. O tipo sanguíneo O, ele se refere justamente a você não ter essas proteínas na sua membrana da sua hemácia, tá? Então seria tipo O se você não tiver nenhuma proteína desse tipo. Porém, você também já ouviu falar que você pode ser A positivo, A negativo, O positivo, O negativo. Isso se refere a uma outra proteína, tá? E eu vou chamar vou chamar o retângulo de positivo e se não tiver nada negativo, tá? Então eu vou chamar o retângulo de positivo. Então se eu não tiver nenhuma proteína A ou B e eu tiver essa proteína aqui, que é um retângulo, qual vai ser meu tipo sanguíneo? O positivo. Se eu não tiver nada, se a minha célula for totalmente lisa, meu tipo sanguíneo é O negativo. É basicamente isso. E aí as questões vão cobrar o quê? Qual o tipo sanguíneo que pode doar para todos os tipos sanguíneos? Qual você acha que é? É o O negativo. Por quê?
Imagina um estrago, tá? Se eu sou um indivíduo do tipo sanguíneo A, e aí eu recebo sangue de alguém por transfusão sanguínea que é do tipo B. O meu corpo ele vai identificar todas essas proteínas aqui como impróprias e o meu sistema imunológico vai começar a atacar elas, tá? Então, por isso que é tão perigoso você doar para todo mundo. Você doar, no caso, fazer transfusão de sangue sem se atentar a isso, tá? E você vai morrer, né? Óbvio que você vai morrer, porque seu corpo vai atacar você mesmo. Por que o negativo pode doar para todo mundo? Basicamente porque ele não tem nenhuma proteína de membrana, então ele não vai causar nenhuma resposta a nenhum outro indivíduo, tá? Nenhum outro corpo. E eu te pergunto, qual que pode receber todo? A, B, positivo. Porque ele vai ter a proteína A, ele vai ter a proteína B e ele vai ter o gene ainda do positivo. Ou seja, esse cara, ele tá blindado, qualquer coisa que vier, ele pode vir, por exemplo, aqui, um AB negativo. Eu vou ter a proteína A, eu vou ter a proteína B e eu não vou ter essa aqui. O que muda? Não muda nada. Eu não vou ter resposta imunológica. Eu posso vir, por exemplo, com tipo sanguíneo A. Eu já tenho a proteína A. Meu corpo não vai identificar isso aqui como estranho. Então é isso aqui basicamente que é necessário saber, tá? Agora, uma coisa muito perigosa. Tem uma doença que ela é chamada, uma condição de eritroblastose fetal. Imagina o estrago, tá? A mãe imagina isso aqui é a mãe e aqui dentro tem um bebê, tá? A mãe ela tá grávida. E a mãe ela é RH negativo. Independente do tipo sanguíneo, ela é RH negativo, ou seja, ela não tem esse negocinho aqui, ó, que seria, não seria esse, né? Seria o retângulo. Ela não tem esse. E aí imagina que o filho, ele vem RH positivo. Por quê? Porque o pai era RH positivo, por exemplo, ele doou, né? Então o filho vem RH positivo. O que você acha que vai acontecer se a mãe tiver contato com o sangue desse bebê? O corpo da mãe vai começar a produzir o quê? Diversos anticorpos para poder neutralizar o RH positivo. Então, o sangue da mãe vai ficar imerso de anticorpos. Em que momentos que isso pode acontecer? Porque, vamos lá, se fosse assim, a mãe não conseguiria nem ter o bebê, né? O bebê ia morrer na barriga. Só que tem uma diferença. Dentro da placenta, quando o bebê ele fica aqui dentro, imagina que isso aqui é a placenta, a gente tem apenas a entrada de sangue. Porém, não existe a saída. Esse sangue ele fica no bebê já. E a gente não tem contato direto com o sangue do bebê em si, tá? Então, enquanto o bebê está dentro da barriga, não há perigo. O problema é quando o bebê sai da barriga, na hora do parto, que o bebê ele tá ali, né? E aí, consequentemente, vai ter sangue dele. Isso pode entrar em contato com o sangue da mãe. E nesse momento, o sangue da mãe começa a produzir esses anticorpos. O que significa isso? Agora a mãe tem esse problema. A mãe agora ela tem anticorpos anti-RH positivo. Ou seja, se ela for tentar ter bebê de novo, o que vai acontecer? O bebê ele vai ser atacado. Por quê? O sangue da mãe não entra em contato com o sangue do bebê, então não produz anticorpos. Porém, se o bebê já está dentro da placenta e a mãe envia sangue, o sangue da mãe agora já vai ter anticorpos. Então esse sangue vai chegar no bebê e vai matar o bebê. Logo, o que tem que ser feito? Basicamente, tem que ser aplicada a injeção na mãe que vai inibir, né, uma enzima que ela faz justamente que produz esse anti-RH positivo. Logo no início da gestação isso é feito, isso é identificado, e aí ela não produz esse hormônio, tá? Esse anticorpo nesse caso, e aí não existe esse problema. Outra coisa que eu quero falar é da fenilcetonúria, eu acho que é o nome, fenilcetanúria. Basicamente, o que é isso? A gente tem um composto que é a fenilanina dentro do nosso corpo. E essa fenilanina, por meio de uma ação enzimática, então enzimas,
ela vai ser transformada na tirosina. E a tirosina depois vai dar origem a várias coisas, como por exemplo a melanina, enfim, tá? Se houver alguma falha nessa enzima, essa fenilanina ela vai virar um ácido que é muito tóxico para o corpo humano, que eu não me lembro agora, mas é um ácido tóxico. Eu acho que é fenilcetanúrio, um negócio assim. Eu lembro que é parecido com o nome, tá? Então vai virar um ácido tóxico. Ou seja, vai matar o bebê, né? Isso ocorre muito com bebês. Como que isso aqui é basicamente diagnosticado? É o teste do pezinho, tá? Então ali quando o bebê nasce, a gente pega uma amostra de sangue e faz esse teste. Se tiver algum problema com essa enzima aqui, já é logo diagnosticado, né? E se faz o tratamento necessário. Tá bom? Eu esqueci de falar uma coisa aqui, pessoal, sobre tipo sanguíneo, que é o seguinte, tá? O tipo A, por exemplo, e o tipo B, vocês já perceberam que eles ficam AB, né? E você pode ter se perguntado, pô, mas por que o A não domina sobre o B ou o B domina sobre o A? Porque aqui a gente tem um exemplo de codominância. Certo? Ou seja, a gente tem, por exemplo, se eu tiver esse A e esse B juntos, eu vou ter um tipo sanguíneo AB. Porém, aqui a gente também tem um exemplo de polialelia, porque a gente tem o tipo A, o tipo B e tem um tipo para não ter nenhum, né? Além disso, ambos eles exercem dominância em relação ao tipo sanguíneo O, tá? Então, se eu tiver IA e B, eu vou ter tipo sanguíneo AB. Se eu tiver IA e Izinho, eu vou ter tipo sanguíneo A. Se eu tiver IB e Izinho, eu vou ter tipo sanguíneo B. E se eu tiver dois Izinhos, eu vou ter tipo sanguíneo O, tá? Isso aqui que é importante saber também, que é muito interessante, tá? É um caso de polialelia, como eu falei, porque a gente tem tanto A quanto B quanto o O, né? E é isso aí, basicamente, tá bom? Foi essa parte. Agora é a segunda lei de Mendel, né? E aí, basicamente, acaba o conteúdo. Então, vamos lá. Segunda lei de Mendel. Cara, Mendel, ele tava dando uma olhada e ele gostava muito de ervilhas, dá pra perceber, né? E ele decidiu fazer outro teste, tá? Ele percebeu que existiam dois tipos, além da cor, outras duas variações nessas enzimas, nessas ervilhas. Que a gente tinha uma enzima que ela era lisa e amarela. Opa, se ela é amarela, você já sabe, ela é o que? Dominante. E é pura, claro, né? As linhagens que ele pega para fazer o experimento são todas puras. Então não vai ter, por exemplo, um azinho aqui, né? Porque é pura, é homozigoto, né? E além dela ser totalmente dominante, ele viu que ela era lisa. Certo? E aí, cara, ele pegou essa aqui e ele percebeu que, além dela ser verde, ou seja, ela é totalmente recessiva, ele percebeu que ela tinha rugosidades aqui nela. Então ela também era rugosa. E aí ele falou: será que tem como eu ter uma amarela rugosa? E de novo, ele fez o que ele gostava de fazer, né? Botou as bichinhas para procriar. Tá? Deixa eu trazer isso para cá para ficar mais fácil. Ele vai botar basicamente elas para poder procriar. Então vamos lá. Aqui, ó, pronto. Qual foi o resultado que ele teve? Foram 4 amarelas e lisas. Aí ele falou: eu conheço essa história, né? Eu conheço essa história. O que ele fez? Cruzou de novo. Então, vai lá. Aí aqui ele obteve várias, né? Ele obteve
amarela rugosa, ele obteve amarela lisa, ele obteve verde lisa e ele obteve verde rugosa. Resumindo, tá? O que esse cara descobriu, basicamente? É porque, nesse caso aqui, seriam 16 possibilidades. E eu não vou colocar 16 possibilidades aqui, tá? Mas, basicamente, o que esse cara descobriu? Que não existe uma relação de dependência entre você ser lisa e você ser amarela, por exemplo. Que os fatores, eles podem se segregar independentemente. Eu posso ter um fator do liso indo para lá e o fator do amarelo indo para lá. Basicamente isso. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, o que são fatores? Atualmente a gente chama esses fatores de alelos. Entendeu? E a segunda lei de Mendel é chamada de quê? Lei da segregação segregação independente. Ou seja, os meus fatores eles vão se segregar de maneira independente. Você concorda para mim que se ela é lisa e logo depois todas vieram lisa, a característica lisa com certeza é dominante? Então eu vou chamar o liso de Lzão, Lzão. Então a rugosa vai ser o quê? Lzinho, Lzinho. Certo? Vamos fazer a fecundação aqui. Não é fecundação, não sei se é certo falar fecundação. Mas basicamente, como que a gente tem que pensar? Eu vou fazer o esquema aqui como se fosse uma célula, tá? A gente vai ter... O que a gente representa quando a gente fala azão, azão? A gente fala que a gente tem um cromossomo que ele é azão e o outro que ele também é azão. E se a gente fala que ele é L? Um é L e o outro também é L. O que significa, cara, a segregação independente? Significa que eu posso alternar a ordem disso aqui. Então eu posso, em vez de mandar esse aqui para a esquerda, para outra célula, eu posso mandar esse aqui para a direita. A gente vai ver isso na próxima geração. Eu vou mostrar isso melhor na próxima geração. Mas basicamente, quais gametas eu posso formar, por exemplo, a partir desse cara aqui? Eu vou escrever dentro dele aqui, tá? Eu posso pegar esse primeiro aqui, ó, e juntar com esse primeiro aqui. Então vai ser azão, Lzão. Eu posso pegar o primeiro e juntar com o segundo, azão, Lzão. Eu posso pegar o segundo desse aqui e juntar com esse primeiro aqui. Vai ser azão, Lzão de novo. Eu posso pegar o primeiro também e juntar com o segundo aqui. Azão, Lzão de novo. Então eu tenho esses gametas aqui. Mesma coisa fazer com ele, fazer aqui fora. Ó. Azão, Lzinho, azão, Lzinho, azão, Lzinho, azão, Lzinho, tá? Então eu tenho 4 tipos de gametas para cada um. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar isso aqui na tabela, né? Primeiro gameta, azão, Lzão, azão, Lzão, azão, Lzão e azão, Lzão. E aqui, azão, Lzinho, azão, Lzinho, azão, Lzinho e azão, Lzinho. Azão, azinho, Lzão, Lzinho, enfim. Eu vou ter uma infinidade de possibilidades aqui, tá? E agora, quando eu vier nesses caras aqui, ó. Imagina que esse aqui, por exemplo, ele é o quê? Ele é azão, azinho, Lzão, Lzinho. E esse cara aqui também é azão, azinho, Lzão, Lzinho. Eu vou ter 16 possibilidades de filhos, tá? Eu vou simplesmente pegar esse aqui e jogar para a tabela de novo. Então eu vou ter um que é azão. Calma aí, primeiro eu tenho que ver quais gametas eu posso fazer, né? Então pega o primeiro desse junto com o primeiro desse. Azão, Lzinho. Pega o primeiro junto com o segundo. Azão, Lzinho. Pega o segundo junto com o primeiro. Azinho, Lzão. O segundo junto com o último. Azinho, Lzinho. Mesma coisa aqui. Vai ser a mesma coisa porque eles são iguais, né? Certo? Vou jogar agora para a tabela. Azão, Lzão. Azão, Lzinho. Azinho, Lzão. Azinho, Lzinho. Azão, Lzão. Azão, Lzinho. Azinho, Lzão. Azinho, Lzinho. Certo? Então vou fazer aqui o cruzamento. Esse aqui eu vou fazer tudo, tá? Então vai cá. Só azão e Lzão. Só azão, um Lzão e um Lzinho. Azão, Lzão, Lzão, Lzão. Enfim, vou fazendo aqui, tá? Basicamente no final a gente vai ter 16 possibilidades. Só um minuto.
Mano, dá um nó na cabeça fazer isso aqui. Vamos lá. Aí eu te pergunto, quantos que vão ser completamente recessivos nessa história aqui? Calma aí, deixa eu diminuir minha câmera. Vou fazer assim. Quantos que vão ser completamente recessivos? Esse cara aqui só. Tá? Só ele que tem ambos recessivos. Ou seja, ele vai ser o quê? Ele vai ser verde e vai ser rugoso. Certo? Quantos caras que vão ser dominantes para cor e recessivos para rugosidade? Não sei. Mas eu sei, por exemplo, que esse cara aqui é, ó. O que significa isso? Vamos interpretar que ele vai ser amarelo e que ele vai ser rugoso. Então, Mendel montou essa tabela aqui. Isso que diz respeito à segunda lei de Mendel. O que você tem que saber? Que as características elas não estão ligadas uma à outra, tá? Elas podem se separar de maneira aleatória. Basicamente é isso. Então, nesse caso aqui, ó, que eu tenho, por exemplo, é Azão, Azinho, Lzão, Lzinho, né? Deixa eu fazer aqui embaixo. O que a gente fez ali? Deixa eu refazer aqui de uma maneira mais didática, porque eu acho que ficou meio embolado. A gente vai ter 4 cromossomos. Um que é Azão, outro que é Azinho, outro que é Lzão e outro que é Lzinho. Quando eu falo isso, eu quero dizer que eu posso pegar esse cara, né? Porque quando a gente tiver a divisão celular, você concorda comigo que eu vou puxar esse cara para cá e esse cara para cá? Ambos vou puxar para cá? Eu posso simplesmente trocar ele com esse aqui, ó. Entendeu? Então antes a célula que eu formaria seria Azão, Lzão. Agora eu vou formar o quê? Azinho, Lzão. E é isso aqui que basicamente que Mendel fala. Que eu posso trocar o quê? Os cromossomos homólogos. Não são os cromossomos. São os cromossomos homólogos, isso mesmo. Eu posso inverter a ordem dos cromossomos homólogos e simplesmente ter o resultado final de maneira independente. Porque os alelos, os fatores entre si, eles não dependem um do outro. Cara, é basicamente isso. Eu acho que ficou meio confuso essa última parte. Porém, eu vou fazer questão e vai dar para entender melhor, tá? E qual que vai ser a proporção fenotípica aqui? Isso é importante saber. Sempre, tá? Sempre vai ser 9 para 3, para 3, para 1. Então, eu tenho 9 completamente dominantes. Eu tenho 3 que são dominantes para cor e recessivos para rugosidade. Eu tenho 3 que são recessivos para cor e dominantes para rugosidade. E eu tenho 1 que é completamente recessivo. Fechou, pessoal? Acho que deu para entender mais ou menos aí como é que é. Eu vou fazer um outro vídeo aqui de questões. Fechou? Então é isso aí, vambora. Bora pra cima. Obrigado aí se alguém ficou até o final. Já deu 1h03 de vídeo aqui. Mas é isso. Queria pedir aí que vocês se inscrevessem aí, porque eu tô... Basicamente, tô gravando isso aqui porque eu ia gravar de qualquer jeito, né? Porque eu sempre gravei pra eu fazer os flashcards. Mas eu acho legal postar, é bom que ajuda aí pessoal que às vezes aprende melhor com a explicação. Lembrando só que não tem nada de rigor científico aqui, é o jeito que eu entendi a matéria e é o que eu acho que é necessário para o Enem. Fechou? Então é isso aí, valeu, brigadão e fui.